Capítulo 21. Reza a lenda que no instante em que o duque Leiro Atreides morreu, um meteoro cruzou os céus sobre o palácio de seus ancestrais em Caleidan. Princesa Irulan, introdução à História de Muad'Dib para crianças. O barão Vladimir Harkonnen estava diante de uma escotilha do cargueiro, agora pousado, que ele vinha usando como posto de comando. Pela escotilha, ele via a noite arraquina iluminada pelas chamas. Sua atenção se concentrou na distante muralha escudo, onde a arma secreta do barão fazia seu trabalho, artilharia explosiva. As armas beliscavam as cavernas para onde os homens de armas do duque haviam se retirado para uma resistência desesperada. Mordidas calculadas com cuidado, clarões alaranjados, saraivadas de pedra e terra iluminadas momentaneamente. E os homens do duque eram enterrados vivos para morrer de fome, apanhados feito animais em suas tocas. O barão sentia aquela mastigação distante, um rufar de tambor que chegava até ele através do metal da nave. Brum, brum. E então, brum, brum. Quem pensaria em reviver a artilharia nesta era de escudos? O pensamento era uma risadinha em sua mente. Mas era previsível que os homens do duque corressem para aquelas cavernas, e o imperador agradecerá minha inteligência em preservar as vidas de nossa força conjunta. Ele ajustou um dos pequenos suspensores que protegiam seu corpo obeso da força da gravidade. Um sorriso vincou-lhe o rosto, esticando as linhas de suas papadas. É uma pena desperdiçar os homens de armas do duque, ele pensou. Alargou o sorriso, rindo de si mesmo. Que crueldade sentir pena! Balançou a cabeça. O fracasso era, por definição, sacrificável. O universo inteiro estava ali, escancarado diante do homem que conseguisse tomar as decisões corretas. Era preciso expor os coelhos inseguros, fazê-los correr para suas tocas. Senão, como fazer para controlá-los e procriá-los? Imaginou seus homens de armas como abelhas desbaratando os coelhos e pensou: o dia se torna um delicioso zumbido quando temos abelhas suficientes a nosso serviço. Uma porta se abriu atrás dele. O barão examinou o reflexo na escotilha negro-noite antes de se virar. Peter de Vries avançou ao aposento adentro, seguido por Aman Kuru, o capitão da guarda pessoal do barão. Havia uma movimentação de homens à porta. As caras submissas de seus guardas, as expressões cuidadosamente servis na presença dele. O barão se virou. Peter levou um dedo ao topete, arremendando uma continência. Boas novas, milord. Os Sardaukar trouxeram o duque. Claro que trouxeram, ribombou o barão. Ele estudou a máscara lúgubre de maldade no rosto efeminado de Peter, e os olhos, aqueles rasgos velados do mais puro azul sobre azul. Tenho de me livrar logo dele, o barão pensou. Quase já não tem mais serventia, quase chega a representar uma ameaça definitiva à minha pessoa. Primeiro, porém, ele tem de fazer o povo de Arrakis odiá-lo, e então, meu querido Fade Halfa será recebido como um salvador. O barão desviou sua atenção para o capitão da guarda, Aman Kuru, de rosto talhado a faca e queijo afilado, um homem de confiança, pois os vícios do capitão eram conhecidos. Primeiro, onde está o traidor que me entregou o duque? O barão perguntou. Tenho de dar ao traidor sua recompensa? Peter girou nas pontas dos pés, fez sinal aos guardas lá fora. Uma coisa negra se moveu ali, e Yu passou pela porta. Seus movimentos eram rígidos e vigorosos. O bigode pendia, flanqueando-lhe os lábios roxos. Somente os olhos cansados pareciam vivos. Yu se deteve depois de dar 3 passos sala adentro, obedecendo a um sinal de Peter, e ali ficou, fitando o barão, o espaço vazio entre eles. Ah, Dr. Yu! Milord Harkonnen? Entregou-nos o duque pelo que me disseram? Minha parte no acordo, milord. O barão olhou para Peter. Peter acenou com a cabeça. O barão voltou a olhar para Yu. Cumprida a risca, hein? E eu... Ele cuspiu as palavras. O que eu tinha mesmo de fazer em troca? Lembra-se muito bem, milord Harkonnen. E Yu permitiu-se pensar agora, ouvindo o silêncio clamoroso de relógios em sua mente. Tinha visto os indícios sutis nos modos do barão. Oana estava mesmo morta, muito além do alcance deles.
Do contrário, ainda haveria como controlar o médico fraco. A atitude do barão indicava que não havia controle algum. Terminara. Lembro? O barão perguntou. Prometeu libertar minha Oana de sua agonia. O barão assentiu. Ah, sim, agora me lembro, foi isso. Essa foi minha promessa. Foi assim que subvertemos o condicionamento imperial. Não aguentou ver sua bruxa Bene Gesserit rastejar nos amplificadores de dor de Peter. Bem, o barão Vladimir Harkonnen sempre cumpre suas promessas. Eu disse que a livraria da agonia e permitiria você se juntar a ela. Que assim seja. Acenou com a mão para Peter. Os olhos azuis de Peter assumiram uma aparência vítrea. Seu movimento foi felino em sua repentina fluidez. A faca em sua mão cintilou feito garra ao entrar como relâmpago nas costas de Yu. O velho se impertigou, sem desviar sua atenção do barão. Junte-se a ela, então, o barão disse com veemência. Yu continuou de pé, vacilante. Seus lábios se moveram com minuciosa precisão, e sua voz saiu numa cadência estranhamente calculada. Você pensa que me derrotou? Pensa que não sei o que comprei para minha Oana? Ele tombou. Não dobrou os joelhos nem amorteceu a queda. Foi como se derrubassem uma árvore. Junte-se a ela, então, o barão repetiu, mas suas palavras foram como um eco fraco. Yu o enchera com uma sensação agourenta. Voltou rapidamente sua atenção para Peter. Viu o homem limpar a lâmina num trapo qualquer. Observou o olhar cremoso de satisfação nos olhos azuis. Então é assim que ele mata com as próprias mãos, o barão pensou. É bom saber. Ele realmente nos entregou o duque? O barão perguntou. Com certeza, milord, Peter disse. Então traga-o aqui. Peter olhou para o capitão da guarda, que deu meia volta para obedecer. O barão olhou para Yu no chão. Da maneira como o homem havia tombado, era de se suspeitar que tivesse carvalho em lugar dos ossos. Nunca consegui confiar num traidor, o barão disse. Nem mesmo num traidor que eu tenha criado. Olhou para a escotilha amortalhada pela noite. O barão sabia que aquela quietude negra lá fora era dele. Não havia mais a explosão da artilharia contra as cavernas da muralha escudo. As armadilhas em forma de tocas estavam fechadas. De repente, a mente do barão não conseguia conceber nada mais belo do que aquela absoluta inanidade negra. A menos que fosse o branco sobre o negro. Branco laminado sobre o negro. Branco como porcelana. Mas restava a sensação de dúvida. O que teria querido dizer o médico velho e idiota? Claro que provavelmente sabia o que o esperava, mas aquela parte sobre pensar que o tinha derrotado, você pensa que me derrotou, o que ele teria querido dizer? O duque Leira Atreides entrou pela porta. Seus braços estavam acorrentados, o rosto aquilino riscado de terra. Seu uniforme estava rasgado, pois lhe haviam arrancado a insígnia. A cintura estava em farrapos, pois lhe tinham tirado o cinturão escudo sem antes desfazer os laços do uniforme. Os olhos do duque tinham um aspecto vidrado e insano. Bem, o barão disse. Ele hesitou, inspirando profundamente. Sabia que tinha falado alto demais. Aquele momento, tão esperado, perdera um pouco do seu sabor. Maldito seja aquele médico execrável por toda a eternidade. Creio que o bom duque esteja drogado, Peter disse. Foi assim que o capturou para nós. Peter virou-se para o duque. Não está drogado, meu caro duque? A voz vinha de muito longe. Leiro sentia as correntes, a dor nos músculos, os lábios rachados, a face em chamas, o gosto seco da sede que rilhava em sua boca. Mas os sons eram surdos, abafados por um cobertor felpudo, e ele via apenas formas indistintas através do cobertor. E a mulher e o menino, Peter? O barão perguntou. Alguma notícia? Peter passou rapidamente a língua pelos lábios. Você sabe de alguma coisa, o barão gritou. O que é? Peter olhou para o capitão da guarda, depois para o barão. Os homens enviados para fazer o serviço, milord, eles foram encontrados. Bem, e o que disseram foi satisfatório? Estão mortos, milord.
Claro que estão. O que quero saber é... Estavam mortos quando foram encontrados, milord. O barão ficou lívido. E a mulher e o menino? Nenhum sinal, milord. Mas havia um verme. Chegou enquanto o local era examinado. Talvez tudo tenha saído como queríamos. Um acidente. Possivelmente. Não vivemos de possibilidade, Peter. E quanto ao tóptero desaparecido, isso sugere alguma coisa ao meu mentat? Um dos homens do Duque obviamente fugiu nele, milord. Matou nosso piloto e fugiu. Qual dos homens do Duque? Foi uma morte limpa e discreta, milord. Howard, talvez, ou aquele tal Halleck. Possivelmente Idaho, ou qualquer lugar-tenente do alto escalão. Possibilidades, o barão resmungou. Olhou para a figura instável e drogada do Duque. A situação está sob controle, milord, Peter disse. Não está, não. Onde está aquele planetólogo estúpido? Onde está o tal Keynes? Disseram-nos onde encontrá-lo e já o mandamos buscar, milord. Não estou gostando da maneira como o funcionário do imperador está nos ajudando, o barão murmurou. Eram palavras através de um cobertor felpudo, mas algumas ficaram gravadas a fogo na mente de Leiro. A mulher e o menino, nenhum sinal. Paul e Jessica tinham escapado, e a sorte de Howard, Halleck e Idaho era uma incógnita. Ainda havia esperança. Onde está o anel do sinete do Cal? Indagou o barão. Não há nada no dedo dele. Os Sardaukar disseram que não estavam com ele quando o pegaram, milord, disse o capitão da guarda. Você matou o médico cedo demais, o barão disse. Foi um erro. Você deveria ter me avisado, Peter. Agiu de maneira muito precipitada e isso pode prejudicar nosso empreendimento. Ele franziu as sobrancelhas. Possibilidades. O pensamento persistia como uma onda senoidal na mente de Leiro. Paul e Jessica escaparam. E havia algo mais em sua memória. O dente. Lembrava-se de uma parte agora. Uma pílula de gás venenoso na forma de um dente postiço. Alguém lhe dissera para se lembrar do dente. O dente estava em sua boca. Sentia-lhe a forma com a língua. Tudo o que ele tinha de fazer era mordê-lo com força. Ainda não. A pessoa lhe dissera para esperar até estar perto do barão. Quem lhe dissera aquilo? Não conseguia lembrar. Quanto tempo ele ficará assim drogado? O barão perguntou. Talvez mais 1 hora, milord. Talvez, o barão resmungou. Virou-se mais uma vez para a janela enegrecida pela noite. Estou com fome. Aquele é o barão, aquela forma vaga e cinzenta ali, Leiro pensou. A forma ia e vinha, oscilando com o movimento da sala, e a sala aumentou e diminuiu. Ficou mais clara e mais escura, desmoronou nas trevas e desapareceu. O tempo tornou-se uma sequência de camadas para o duque. Ele se deixou levar de uma para a outra. Tenho de esperar. Havia uma mesa. Leiro ouviu a mesa com bastante nitidez, e um homem obscenamente gordo do outro lado da mesa, com os restos de uma refeição diante dele. Leiro sentiu que estava sentado numa cadeira de frente para o homem gordo. Sentiu as correntes, as correias que mantinham seu corpo entorpecido na cadeira. Sabia que algum tempo havia se passado, mas não tinha ideia de quanto. Creio que ele está voltando a si, barão. Uma voz sedosa aquela. Era Peter. Estou vendo, Peter. Um baixo retumbante. O barão. Leiro percebeu que os arredores começavam a ficar mais nítidos. A cadeira na qual se sentava ganhou firmeza. As amarras ficaram mais distintas. E ele via o barão claramente agora. Leiro observou os movimentos das mãos do homem. Toques compulsivos na borda de um prato, no cabo de uma colher, o dedo que traçava a prega de uma papada. Leiro observou a mão em movimento, fascinado por ela. Você está me ouvindo, Duque Leiro? O barão disse. Sei que está me ouvindo. Queremos saber de você onde encontrar sua concubina e o filho que teve com ela. Nenhum sinal escapou a Leiro, mas as palavras foram um banho de tranquilidade. É verdade, então. Eles não têm Paul e Jessica. Isso não é uma brincadeira de criança, trovejou o barão. Deve saber disso. Ele se inclinou na direção de Leiro, estudando-lhe o rosto. Afligia o barão não poder lidar com aquilo em particular, só entre os dois. Que outras pessoas vissem a realeza naquela situação, aquilo abria um péssimo precedente. Leiro sentiu que suas forças retornavam. Agora a lembrança do dente postiço se destacava em sua mente como a torre de uma igreja numa paisagem plana. A cápsula em forma de nervo dentro do dente,
o gás venenoso. Ele se lembrou de quem havia colocado a arma letal em sua boca. Yu. A lembrança, nublada pelas drogas, de ver um cadáver flácido ser arrastado diante dele, naquela sala suspensa como vapor na mente de Leiro, sabia que tinha sido Yu. Está ouvindo esse barulho, Duque Leiro? O barão perguntou. Leiro tomou consciência do gemido de uma rã, o choro gutural de alguém em agonia. Pegamos um de seus homens disfarçado de Freeman, disse o barão. Percebemos o disfarce com facilidade. Foram os olhos, sabe? Ele insiste em dizer que recebeu ordens para viver entre os Freeman e espioná-los. Vivi algum tempo neste planeta, Cherkousin. Não se espiona aquela ralé maltrapilha do deserto. Diga-me, comprou o auxílio deles? Mandou sua mulher e filho para eles? Leiro sentiu o medo apertar-lhe o peito. Se Yu os mandou para o povo do deserto, a busca só cessará quando forem encontrados. Vamos, vamos, disse o barão. Não temos muito tempo e a dor não tarda. Por favor, não nos leve a isso, meu caro duque. O barão olhou para Pirer, que estava de pé junto ao ombro de Leiro. Pirer não tem todos os seus instrumentos aqui, mas tenho certeza de que ele é capaz de improvisar. O improviso às vezes é melhor, barão. Essa voz sedosa e insinuante. Leiro a escutou ao pé do ouvido. Você tinha um plano de emergência, o barão disse. Para onde mandou sua mulher e o menino? Ele olhou para a mão de Leiro. Seu anel sumiu. O menino ficou com ele? O barão ergueu os olhos e fitou-os de Leiro. Não responde, ele disse. Vai me obrigar a fazer algo que não quero fazer? Pirer usará métodos simples e diretos. Concordo que às vezes são os melhores, mas não é nada bom que você tenha de se submeter a essas coisas. Sebo quente aplicado às costas, talvez, ou nas pálpebras, Pirer disse. Talvez em outras partes do corpo. É particularmente eficaz quando a vítima não sabe onde o sebo a atingirá em seguida. É um bom método e é uma espécie de beleza no padrão de bolhas brancas e pustulentas sobre a pele nua, não acha, barão? Um primor, disse o barão, e sua voz soou amarga. Esses dedos irrequietos. Leiro observava as mãos gordas, as joias cintilantes naquelas mãos gordas como as de um bebê, suas andanças compulsivas. O choro agoniado que entrava pela porta atrás dele exasperava o duque. Quem foi que pegaram? Ele se perguntou. Teria sido Idaho? Acredito, Cherkousin, disse o barão. Não quero que chegue a isso. Pense nos mensageiros nervosos correndo para pedir uma ajuda que não virá, Pirer disse. É uma arte, sabe? Você é um artista soberbo, grunhiu o barão. Agora tenha a decência de ficar calado. Leiro lembrou-se de repente de uma coisa que Gurney Halleck havia dito certa vez ao ver um retrato do barão. Então vi subir do mar uma besta, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Estamos perdendo tempo, barão, Pirer disse. O barão concordou. Sabe, meu caro Leiro, você acabará nos contando onde eles estão. Existe um nível de dor que irá comprá-lo. É bem provável que esteja certo, Leiro pensou. Não fosse o dente. E o fato de que realmente não sei onde eles estão. O barão pegou uma fatia de carne, enfiou-a na boca, mastigou devagar e engoliu. Precisamos tentar outra coisa, ele pensou. Observe este indivíduo oferecido como troféu que nega estar à venda, disse o barão. Observe-o, Pirer. E o barão pensou. Sim, veja-o. Esse homem que acredita ser impossível comprá-lo. Veja-o detido ali por 1 milhão de ações de si mesmo, vendido aos pouquinhos a cada segundo de sua vida. Se o pegasse agora e o sacudisse, ele iria retinir por dentro, esvaziado, vendido por completo. Que diferença faz como irá morrer? O gemido de rã ao fundo cessou. O barão viu Amankuru, o capitão da guarda, aparecer no vão da porta do outro lado da sala e balançar a cabeça. O prisioneiro não dera a informação desejada. Mais um fracasso. Hora de parar de desperdiçar seu tempo com aquele duque idiota. O idiota mole e estúpido que não percebia como o inferno estava perto dele. A distância é medida pela espessura de um nervo. Esse pensamento tranquilizou o barão, superando sua relutância em submeter um membro da realeza à tortura. Viu-se de repente como um cirurgião praticando intermináveis dissecções com tesouras flexíveis, cortando e arrancando as máscaras dos tolos, revelando o inferno que havia por baixo. Coelhos, todos eles. E como se encolhiam a ver um carnívoro. Leiro, do outro lado da mesa, só fazia olhar.
perguntando-se por que esperava. O dente acabaria com tudo rapidamente. Contudo, tinha sido boa sua vida, em grande parte. Viu-se recordando uma pipa antena e suas cabriolas no céu azul inacarado de Caleidan, e Paul rindo de alegria ao vê-la. E lembrou-se do nascer do sol em Arrakis, as camadas de cor da muralha e escudo suavizadas por uma névoa de pó. Que pena, o barão murmurou. Afastou-se da mesa com um empurrão. Levantou-se agilmente com a ajuda de seus suspensores e hesitou, vendo uma mudança acometer o duque. Viu o homem inspirar fundo, enrijecer o queixo, a ondulação de um músculo da mandíbula quando o duque cerrou a boca. Que medo ele tem de mim, o barão pensou. Transtornado pelo medo de que o barão pudesse lhe escapar, Leira mordeu com força o dente cápsula, sentindo-o quebrar. Abriu a boca, expeliu o vapor cáustico, cujo sabor começava a sentir, o gás formando-se em sua língua. O barão encolheu, uma figura no final de um túnel cada vez mais apertado. Leira ouviu um grito sufocado ao pé do ouvido, o homem da voz sedosa, Pyrer. Pegou-o também. Pyrer, qual o problema? A voz trovejou muito longe. Leira percebeu que lembranças passavam por sua mente, os resmungos desdentados das velhas, a sala, a mesa, o barão, um par de olhos aterrorizados, de azul sobre azul, os olhos, tudo comprimido ao seu redor em arruinada simetria. Havia um homem de queixo afilado, um homem de brinquedo que caía. O homem de brinquedo tinha o nariz quebrado, inclinado para a esquerda, um metrônomo em contratempo, congelado eternamente no início de uma batida. Leira ouviu o som de cerâmica que se partia, tão longe, um rugido em seus ouvidos. Sua mente era uma arca sem fundo que recebia tudo, tudo que já tinha existido, cada grito, cada sussurro, cada silêncio. Restava-lhe um pensamento. Leira ouviu numa luz informe sobre raios negros, o dia que a carne molda e a carne que o dia molda. O pensamento lhe deu uma sensação de plenitude que ele sabia que nunca conseguiria explicar. Silêncio. O barão estava encostado em sua porta particular, seu refúgio atrás da mesa. Ele a tinha fechado com estrondo, deixando para trás uma sala cheia de mortos. Seus sentidos captaram os guardas que se aglomeravam em volta dele. Será que respirei aquilo? Ele se perguntou. O que quer que fosse, será que também me pegou? Sua audição voltou, e a razão também. Ouviu alguém gritar ordens, máscaras de gás, manter uma porta fechada, ligar os exaustores. Os outros caíram rápido, pensou. Ainda estou de pé, ainda estou respirando. Inferno, essa foi por pouco. Agora era capaz de analisar o que acontecera. Seu escudo estava ativado em nível baixo, mas suficiente para desacelerar a troca molecular de um lado a outro da barreira. Ele se afastara da mesa. Isso e o grito sufocado e surpreso de Pyrer, que fizeram o capitão da guarda correr para a morte. O acaso e o alerta no último suspiro de um homem foi o que o salvou. O barão não sentia a menor gratidão em relação a Pyrer. O idiota provocara a própria morte. E o estúpido capitão da guarda dissera ter examinado todos antes de levá-los à presença do barão. Como foi que o duque... Nenhum aviso, nem mesmo do farejador de venenos acima da mesa, não até ser tarde demais. Como? Bem, agora já não importa, o barão pensou, firmando sua mente. O próximo capitão da guarda terá como primeira missão encontrar respostas para essas perguntas. Percebeu mais atividade no fim do corredor, depois da curva, junto à outra porta que dava para aquela sala da morte. O barão se afastou da porta, examinou os lacaios que o cercavam. Estavam ali, de olhos fixos em silêncio, à espera de uma reação do barão. Será que o barão está zangado? E o barão percebeu que haviam se passado apenas alguns segundos desde que fugira daquela sala terrível. Alguns guardas tinham suas armas apontadas para a porta. Outros dirigiram sua ferocidade para o corredor vazio que se estendia ao longe, rumo aos ruídos depois da curva à direita deles. Um homem contornou aquela curva a passos largos, com a máscara de gás pendurada no pescoço pela correia, os olhos atentos aos farejadores de veneno que revestiam o teto do corredor inteiro. Era louco, de cara amassada e olhos verdes. Linhas bem definidas irradiavam de sua boca de lábios grossos. Parecia ser uma criatura aquática.
fora de lugar entre aqueles que caminhavam pela terra. O barão encarou o homem que se aproximava, relembrando o nome. Nefud, Ayakin Nefud, cabo da guarda. Nefud era viciado em semulta, a combinação de música entorpecente que se fazia tocar na consciência mais profunda. Uma informação útil essa. O homem estacou em frente ao barão e bateu continência. O corredor está liberado, milord. Eu estava do lado de fora observando e vi que deve ser um gás venenoso. Os ventiladores da sua sala estavam sugando o ar destes corredores. Ele olhou para o farejador sobre a cabeça do barão. Nada da substância escapou. Já limpamos a sala. Quais são suas ordens? O barão reconheceu a voz do homem. Era ele que gritara as ordens. Eficiente este cabo, ele pensou. Estão todos mortos lá dentro? O barão perguntou. Sim, milord. Bem, teremos de nos adaptar, o barão pensou. Primeiro, ele disse, deixe-me parabenizá-lo, Nefud. Você é o novo capitão da minha guarda, e espero que leve a sério a lição que o fim de seu predecessor nos ensina. O barão observou seu recém-promovido guarda entender progressivamente o que aquilo implicava. Nefud sabia que nunca mais ficaria sem semuta. Nefud assentiu. Milord sabe que eu me dedicarei inteiramente à sua segurança. Sim. Bem, ao trabalho. Desconfio que o Duque tinha alguma coisa na boca. Descubra o que era essa coisa, como foi usada, quem o ajudou a colocá-la ali. Tome todas as precauções. Ele se viu interrompido e sua linha de raciocínio partida por um tumulto no corredor atrás dele. Os guardas à porta do elevador, que vinha dos níveis inferiores da fragata, tentavam conter um bachar-coronel alto que acabara de sair do elevador. O barão não reconheceu o bachar-coronel. O rosto magro, a boca feita a um talho no couro, pingos de tinta idênticos em lugar dos olhos. Tirem suas mãos de mim, bando de abutres! O homem berrou e empurrou os guardas. Ah, um dos Sardaukar, o barão pensou. O bachar-coronel caminhou a passos largos até o barão, cujos olhos quase se fecharam de apreensão. Os oficiais Sardaukar o enchiam de receios. Pareciam todos parentes do duque, do falecido duque. E a maneira como tratavam o barão? O bachar-coronel posicionou-se meio passo do barão, com as mãos nos quadris. Os guardas vinham logo atrás dele, titubeantes e inquietos. O barão notou a omissão da continência, o desdém nos modos do Sardaukar e sua apreensão aumentou. Havia ali apenas uma legião deles, 10 brigadas, reforçando as legiões Harkonnen, mas o barão não tinha ilusões. Aquela única legião era perfeitamente capaz de se virar contra os Harkonnen e vencê-los. Diga a seus homens para não me impedirem de ver você, barão, o Sardaukar grunhiu. Meus homens trouxeram-lhe o Duque Atreides antes que eu pudesse discutir com você o destino dele. Vamos discutir isso agora. Não posso ser humilhado diante de meus homens, o barão pensou. E a palavra saiu controlada e fria, o que encheu o barão de orgulho. Meu imperador me incumbiu de garantir que seu primo real morra de maneira limpa e sem sofrimento, o bachar-coronel disse. Essas foram as ordens imperiais que recebi, o barão mentiu. Achou que eu desobedeceria. Devo relatar ao meu imperador o que eu vi com meus próprios olhos, disse o Sardaukar. O duque já está morto, o barão disse, ríspido, e acenou com a mão, dispensando o sujeito. O bachar-coronel continuou parado diante do barão. Não reconheceu ter sido dispensado, sequer com um movimento involuntário dos olhos ou dos músculos. Como? Ele grunhiu. O quê? O barão pensou. Já passou da conta. Pelas próprias mãos, se quiser mesmo saber, disse o barão. Tomou o veneno? Quero ver o corpo agora, disse o bachar-coronel. O barão olhou para o teto, fingindo exasperação, enquanto seus pensamentos se sucediam em velocidade. Maldição! Este Sardaukar de olhos aguçados verá a sala antes que possamos mudar algumas coisas. Agora! O Sardaukar grunhiu. Quero vê-lo com meus próprios olhos. O barão percebeu que não havia como impedir. O Sardaukar veria tudo. Saberia que o duque havia matado gente dos Harkonnen, que o barão, muito provavelmente, havia escapado por um triz. Havia o indício dos restos do jantar sobre a mesa e o duque morto, na cadeira oposta, cercado por destruição. Não havia mesmo como impedir. Não adianta tentar me dissuadir, rosnou o bachar-coronel. Não estou tentando, o barão disse, e fitou os olhos de obsidiana do Sardaukar. Não escondo nada de meu imperador.
Ele acenou com a cabeça para Nefud. O Bachar-Coronel deve ver tudo imediatamente. Faça-o entrar pela porta que você guardava, Nefud. Por aqui, senhor, Nefud disse. Lentamente, com insolência, o Sardaukar contornou o barão e, usando os ombros, abriu caminho por entre os guardas. Insuportável, o barão pensou. Agora o imperador saberá que eu cometi um deslize. Verá isso como um sinal de fraqueza. E era uma agonia perceber que o imperador e seu Sardaukar tinham o mesmo desprezo pela fraqueza. O barão mordeu o lábio inferior, consolando-se com o fato de que o imperador, pelo menos, não ficara sabendo do ataque dos Atreides a Gade Primol, nem da destruição dos estoques de especiaria. Maldito seja aquele duque ardiloso! O barão observou as costas dos homens que se afastavam. O Sardaukar arrogante e o atarracado e eficiente Nefud. Teremos de nos adaptar, o barão pensou. Terei outra vez de deixar Raban governar este maldito planeta. Sem restrições. Terei de sacrificar o sangue de minha própria casa para deixar Arrakis em condições de aceitar Feyd-Rautha. Maldito Pire. Ele acabaria provocando a própria morte antes que eu acabasse com ele. O barão suspirou. E tenho de mandar vir um novo Mentat de Tir-Leilax imediatamente. Sem dúvida alguma, já devem ter um novo pronto para mim a esta altura. Um dos guardas ao lado dele tossiu. O barão virou-se para o homem. Estou com fome. Sim, milord. E quero um pouco de diversão enquanto vocês limpam aquela sala e descobrem seus segredos para mim. O barão ribombou. O guarda baixou os olhos. Que diversão o milord deseja? Estarei em meus aposentos, o barão disse. Traga-me o rapazinho que compramos em Gamont, aquele de olhos adoráveis. Drogue-o bem, não estou com ânimo para lutar. Sim, lord. O barão se virou. Começou a se mover com seu passo saltitante, sustentado pelos suspensores em direção a seus aposentos. Sim, ele pensou, aquele de olhos adoráveis, aquele que tanto se parece com o jovem Paul Atreides. Capítulo 22. Ó mares de Caleidan, ó súditos do Duque Leiro, a cidade de Leiro tombou, tombou para sempre. Excerto de Canções de Muad'Dib da Princesa Irulan. Paul sentia que todo o seu passado, toda a experiência anterior àquela noite, tinha se transformado na areia que escorria dentro de uma ampulheta. Estava sentado ao lado de sua mãe, abraçando os próprios joelhos no interior de uma pequena cabana de tecido e plástico. Uma tendestiladora que saíra, assim como as roupas Fremen que vestiam agora, da mochila deixada no tóptero. Não havia dúvida na mente de Paul quanto a quem tinha colocado o Frankit lá, quem havia determinado o curso do tóptero que os levara prisioneiros. Iu. O médico traidor mandara-os diretamente para as mãos de Duncan Idaho. Paul olhou para fora, através do lado transparente da tendestiladora, para as rochas sombreadas pela luz da lua que contornavam o lugar onde Idaho os havia escondido. Escondendo-me como uma criança, agora que eu sou o Duque, Paul pensou. O pensamento o mortificava, mas ele não podia negar que o que fizeram tinha sido uma sábia decisão. Algo tinha acontecido com sua percepção naquela noite. Ele via com clareza aguçada todas as circunstâncias e ocorrências ao redor dele. Sentia-se incapaz de ter o influxo de dados ou a precisão fria com a qual cada novo item era acrescentado ao seu conhecimento, com a qual a computação se centrava em sua percepção. Era o poder de um Mentat e algo mais. Paul voltou a pensar no momento de fúria impotente, quando o estranho tóptero tinha se precipitado sobre eles na escuridão, mergulhando como um gavião gigante que sobrevoasse o deserto, como o vento a assoviar em suas asas. Foi então que a coisa acontecera na mente de Paul. O tóptero havia tocado a areia, sulcando uma duna e derrapado na direção dos vultos que corriam, sua mãe e ele mesmo. Paul se lembrava do cheiro de enxofre provocado pela abrasão dos esquis do tóptero contra a areia. Ele sabia que sua mãe tinha se virado, esperando encontrar uma arma lês nas mãos de mercenários Harkonnen e reconhecera Duncan Idaho, debruçado no vão da porta aberta do tóptero e gritando: "Rápido! Há uma trilha de verme ao sul de vocês!" Mas Paul já sabia, ao se virar, quem pilotava o tóptero. Uma série de pormenores na maneira como era pilotado, o ímpeto da aterrissagem, pistas tão pequenas que nem mesmo sua mãe as tinha detectado,
fizeram Paul saber exatamente quem estava atrás dos controles. Dentro da tendestiladora, de frente para Paul, Jessica se mexeu e disse: "Só pode haver uma explicação. Os Harkonnen capturaram a esposa de Yu. Ele odiava os Harkonnen. Não posso ter me enganado quanto a isso. Você leu o bilhete. Mas por que ele nos salvou do massacre?" Só agora ela começa a ver, e mesmo assim muito mal, Paul pensou. O pensamento foi um choque. Ele havia entendido aquilo como algo sem importância ao ler o bilhete que acompanhava o sinete do Cal dentro da mochila. "Não tentem me perdoar", escrevera Yu. "Não quero seu perdão. A culpa que tenho de carregar já é suficiente. O que fiz sem maldade nem esperança de que as outras pessoas entendam. É meu próprio Tahadi Abraham, minha aprovação suprema. Entrego-lhes o sinete do Cal dos Atreides como prova de que escrevo a verdade. Quando lerem este bilhete, o Duque Leiro estará morto. Consolem-se com minha garantia de que ele não morreu sozinho, que alguém que odiamos acima de tudo morreu com ele." Não tinha sido interessado a ninguém, nem assinado, mas não havia como confundir os garranchos familiares. Era a caligrafia de Yu. Relembrando a carta, Paul voltou a experimentar o sofrimento daquele momento, algo agudo e estranho que parecia acontecer fora de sua nova acuidade mental. Tinha lido que seu pai estava morto, entendera que era verdade, mas interpretara aquilo simplesmente como mais um dado a ser computado em sua mente e usado. "Eu amava meu pai", Paul pensou, sabendo que era verdade. "Eu deveria lamentar sua morte, deveria sentir alguma coisa, mas não sentia nada, a não ser, eis aí um fato importante, idêntico a todos os outros fatos." Enquanto isso, sua mente adicionava impressões sensoriais, extrapolando, computando. As palavras de Halleck retornaram. "As vontades são para o gado, ou para fazer amor. Você luta quando surge a necessidade, não importa se está ou não com vontade." Talvez seja isso, Paul pensou. Lamentaria a morte de meu pai mais tarde, quando houver tempo. Mas não sentiu arrefecer a exatidão gélida de sua existência. Sentia que sua nova percepção era apenas o começo, que ela crescia. A sensação de propósito terrível que ele havia experimentado a primeira vez durante seu ordalho com a reverenda madre Giles Helen Morian o impregnava. Sua mão direita, a mão da dor relembrada, ardia e latejava. "É isso que é ser o Kwisatz Haderach das Bene Gesserit?" ele se perguntou. "Durante algum tempo pensei que Howard tivesse falhado conosco novamente", Jessica disse. "Pensei que talvez Yu não fosse um médico suck." "Ele era tudo o que pensávamos que era, e mais", Paul disse. E pensou, por que ela está demorando tanto para enxergar essas coisas? Então continuou. "Se Idaho não conseguir entrar em contato com Kynes, nós..." "Ele não é nossa única esperança", ela disse. Não foi o que quis dizer. Ela ouviu a dureza do aço na voz dele, a impressão de autoridade, e percorreu com o olhar a escuridão cinzenta da tendestiladora para chegar até ele. Paul era uma silhueta contra as rochas açucaradas de luar e visíveis através da transparência da tenda. "Outros homens de seu pai devem ter escapado", disse Jessica. "Temos de reuni-los, Temos de contar apenas conosco", interrompeu Paul. "Nossa preocupação imediata é o arsenal atômico da família. Temos de pegar essas armas antes que os Harkonnen tenham a oportunidade de procurá-las." "É improvável que sejam encontradas", ela falou, "da maneira como foram escondidas. Não devemos deixar isso por conta do acaso." E ela pensou, chantagem com o arsenal atômico da família, ameaçando destruir o planeta e sua especiaria. É isso que ele tem em mente. Mas se o fizer, só lhe restará a fuga, a deserção e o anonimato. As palavras de sua mãe tinham desencadeado uma outra linha de raciocínio em Paul, a preocupação de um duque com todas as pessoas que eles perderam naquela noite. As pessoas são a verdadeira força de uma casa maior, Paul pensou, e se lembrou das palavras de Howard. Separar-se das pessoas é uma tristeza, um lugar é só um lugar. "Estão usando os Sardaukar", Jessica disse. "Temos de esperar até retirarem os Sardaukar." "Eles pensam que nos têm entre o deserto e os Sardaukar", Paul disse. "A intenção deles é não deixar sobreviventes entre os Atreides, extermínio absoluto. Não conte com a fuga de nenhum dos nossos." "Eles não podem arriscar indefinidamente e expor a participação do Imperador nisto." "Não podem?"
Uma parte de nosso pessoal deve conseguir escapar. Deve? Jessica desviou os olhos, assustada com a força implacável na voz do filho, ouvindo a estimativa precisa das chances. Sentiu como se a mente dele tivesse saltado à frente e agora enxergasse certas coisas melhor do que ela. Tinha ajudado a treinar a inteligência que fazia aquilo, mas agora via-se amedrontada por ela. Seus pensamentos divagaram, procurando o santuário perdido de seu duque, e as lágrimas arderam em seus olhos. É assim que tinha de ser, Little, ela pensou. Um tempo para o amor, um tempo para o pesar. Ela levou uma das mãos ao ventre e concentrou sua percepção no embrião que carregava ali. Tenho a filha Atreides que me mandaram gerar, mas a reverenda madre estava enganada. Uma filha não teria sido a salvação de meu duque. Esta criança é somente a vida, em meio à morte, estendendo os braços para o futuro. Concebi por instinto e não por obediência. Tente o receptor da Redecon mais uma vez, Paul disse. A mente continua funcionando, não importa quanto tentamos contê-la, ela pensou. Jessica procurou o pequeno receptor que Idaho havia deixado com eles. Acionou o interruptor. Uma luz verde brilhou no mostrador do instrumento. Um guincho metálico saiu do alto-falante. Ela abaixou o volume e correu as faixas. Uma voz, falando a língua de batalha dos Atreides, invadiu a tenda. Voltar e reagrupar na serra. Fëdor diz não haver sobreviventes em Cartago e o banco da guilda foi saqueado. Cartago, Jessica pensou, era um foco de Harkonnen. São Sardaukar, continuou a voz. Atenção aos Sardaukar, com o uniforme Atreides, eles... Um rugido tomou o alto-falante e depois o silêncio. Tente as outras faixas, Paul disse. Percebe o que isso significa? Jessica perguntou. Eu já esperava. Querem que a guilda nos culpe pela destruição de seu banco. Com a guilda contra nós, estamos presos em Arrakis. Tente as outras faixas. Ela ponderou as palavras. Eu já esperava. O que tinha acontecido com ele? Lentamente, Jessica voltou ao instrumento. Ao passar de uma faixa à outra, captou vislumbres de violência nas poucas vozes que gritavam na língua de batalha dos Atreides. Recuar! Tentem se reagrupar no... Presos numa caverna na... E não havia como confundir o júbilo vitorioso no palavreado dos Harkonnen que jorrava das outras faixas. Ordens vigorosas, relatórios de batalha, não eram suficientes para Jessica registrá-los e decifrar o idioma, mas o tom era óbvio. Vitória dos Harkonnen. Paul sacudiu a mochila ao lado dele, ouvindo o gorgolejar dos 2 litrofões de água. Inspirou fundo. Olhou pela transparência da tenda para a escarpa rochosa delineada contra as estrelas. Sua mão esquerda apalpou o lacre esfíncter da entrada da tenda. Logo amanhecerá, ele disse. Podemos esperar a Darrow mais um dia, mas não outra noite. No deserto é preciso viajar à noite e descansar à sombra durante o dia. O saber armazenado na memória insinuou-se na mente de Jessica. No deserto, sem um traje estilador, um homem sentado à sombra precisa de 5 litros diários de água para manter o peso do corpo. Sentiu a película lisa e macia do traje estilador em contato com seu corpo, pensando em como suas vidas dependiam daquelas roupas. Se sairmos daqui, Idaho não conseguirá nos encontrar. Existem maneiras de fazer qualquer homem falar, ele disse. Se Idaho não tiver voltado ao amanhecer, teremos de considerar a possibilidade de ter sido capturado. Quanto tempo você acha que ele conseguiria resistir? A pergunta não precisava de resposta, e ela continuou em silêncio. Paul ergueu o lacre da mochila, tirou lá de dentro um diminuto micromanual dotado de lucibarra e lupa. Letras verdes e alaranjadas saltaram das páginas. Litrofões, tenda destiladora, cápsulas energéticas, recatas, respira-arenador, binóculo, repara-kit do traje destilador, pistola de Tingibara, mapa das pias, filtrobes para a bússola, ganchos de criador, marteladores, frame kit, pilar de fogo, tantas coisas para se sobreviver no deserto. Logo em seguida ele colocou o manual de lado sobre o chão da tenda. Para onde podemos ir? Jessica perguntou. Meu pai falava da força do deserto, disse Paul. Sem ela, os Harkonnen não conseguirão governar este planeta. Nunca governaram este planeta e nunca o farão. Nem mesmo com 10.000 legiões de Sardaukar. Paul, você não está pensando em...
Temos todos os indícios em nossas mãos, ele disse. Bem aqui, nesta tenda, a tenda propriamente dita, esta mochila e o que há dentro dela, estes trajes estiladores. Sabemos que a guilda pede um preço exorbitante pelos satélites meteorológicos. Sabemos que... O que os satélites meteorológicos têm a ver com isso? Ela perguntou. Eles não poderiam... Ela se calou. Paul sentiu que a hiperacuidade de sua mente interpretava as reações dela, computando minúcias. Entendeu agora, ele disse. Os satélites vigiam a Terra lá de cima. Existem coisas nas profundezas do deserto que não podem ser submetidas a inspeções frequentes. Está sugerindo que a própria guilda controla este planeta? Ela era tão lenta. Não, ele disse. Os Freemen estão pagando a guilda para garantir sua privacidade. E numa moeda disponível a todos que detêm a força do deserto, a especiaria. Não é uma simples resposta aproximada de segunda ordem. É a computação direta. Pode contar com isso. Paul, Jessica disse, você ainda não é um Mentat. Não pode saber com certeza. Nunca serei um Mentat, ele disse. Sou outra coisa. Uma aberração. Paul, como pode dizer uma coisa? Deixe-me em paz. Ele deu as costas à mãe para olhar a noite lá fora. Por que não consigo chorar? Ele se perguntou. Sentia que cada fibra de seu ser desejava ardentemente aquela libertação, que lhe seria negada para sempre. Jessica nunca tinha ouvido tamanho sofrimento na voz de seu filho. Queria abrir-lhe os braços, abraçá-lo, consolá-lo, ajudá-lo, mas sentia que não havia nada que ela pudesse fazer. Ele tinha de resolver o problema sozinho. O barra luminosa do manual do Friend Kit, jogado no chão entre os dois, chamou a atenção de Jessica. Ela o ergueu, deu uma olhada na guarda e leu. Manual do Deserto Amigo, o lugar cheio de vida. Aqui se encontram os Ayat e a Burhan da vida. Creia, e Allah nunca o queimará. Lembra o livro de Azar, ela pensou, recordando seus estudos dos grandes segredos. Será que uma manipuladora das religiões passou por Arrakis? Paul tirou a parabússola da mochila, devolveu-a e disse: pense em todas essas máquinas de aplicação especial dos Freemen. Demonstram uma sofisticação inigualável. Admita, a cultura que criou essas coisas denuncia uma sagacidade de que ninguém desconfiava. Hesitando, ainda preocupada com a dureza na voz dele, Jessica voltou ao livro e estudou a ilustração de uma constelação no céu araquino. Muad'Dib, o ratinho, e notou que a cauda apontava ao norte. Paul, na escuridão da tenda, observava os movimentos da mãe, que ele mal distinguia à luz da lucibarra do manual. Chegou a hora de cumprir o desejo de meu pai, ele pensou. Tenho de dar a ela a mensagem dele, agora que ela ainda tem tempo para sentir pesar. O pesar seria uma inconveniência mais tarde. E ele se viu escandalizado pela exatidão de sua lógica. Mãe, ele disse. Sim. Ela percebeu a alteração na voz dele e o som a fez congelar por dentro. Nunca tinha ouvido um controle tão rígido. Meu pai está morto, ele disse. Vasculhou seu íntimo em busca do encadeamento de um fato e outro, a maneira Bene Gesserit de avaliar os dados. E então lhe ocorreu a sensação aterradora de perda. Jessica assentiu com a cabeça, incapaz de falar. Um dia meu pai me encarregou, disse Paul, de entregar a você uma mensagem se algo acontecesse a ele. Receava que você acreditasse que ele não confiava em você. Aquela desconfiança inútil, ela pensou. Ele queria que soubesse que nunca suspeitou de você, Paul disse, e explicou a farsa, acrescentando. Ele queria que soubesse que sempre confiou em você inteiramente, sempre a amou e tratou com carinho. Disse que antes desconfiaria de si mesmo e que só se arrependia de uma coisa, nunca ter feito de você a duquesa. Ela limpou as lágrimas que lhe corriam pela face e pensou, que desperdício estúpido da água do corpo. Mas sabia do que se tratava realmente aquele pensamento, a tentativa de esconder do pesar na raiva. Leiro, meu Leiro, ela pensou, que coisas terríveis fazemos com aqueles que amamos. Com um gesto violento, ela apagou a lucibarra do pequeno manual. Os soluços a fizeram estremecer. Paul ouviu o pesar de sua mãe e sentiu vazio dentro de si. Não sinto pesar, ele pensou. Por quê?
Por quê? Achava a incapacidade de sentir, pesar, um defeito terrível. Tempo de buscar e aprender, Jéssica pensou, citando a Bíblia CEO. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A mente de Paul seguira em frente com sua precisão iregelante. Enxergou as vias que se abriam diante deles naquele planeta hostil. Sem a válvula de segurança do sonhar, ele concentrou sua percepção presciente, vendo-a como uma computação dos futuros mais prováveis, com algo mais. Porém, um quê de mistério, como se sua mente mergulhasse numa camada intemporal e provasse os ventos do futuro. Abruptamente, como se tivesse encontrado a chave necessária, a mente de Paul galgou mais um degrau perceptivo. Sentiu que se apegava a esse novo nível, agarrando-se a uma posição precária e olhando ao redor. Era como se ele existisse num globo, com vias que se irradiavam em todas as direções, mas isso era só uma descrição aproximada da sensação. Lembrou-se de um dia ter visto um lenço de gases soprado pelo vento, e agora sentia como se o futuro se contorcesse numa superfície tão ondulante e impermanente quanto aquele lenço ao vento. Viu pessoas. Sentiu o calor e o frio de incontáveis probabilidades. Conheceu nomes e lugares. Experimentou emoções sem fim. Repassou os dados de inúmeras frestas inexploradas. Havia tempo para sondar, testar e provar, mas tempo nenhum para moldar. A coisa era um espectro de possibilidades, desde o passado mais remoto ao futuro mais remoto, das mais prováveis às mais improváveis. Viu sua própria morte de incontáveis maneiras. Viu novos planetas, novas culturas, pessoas. Viu-as em multidões tão grandes que seria impossível relacioná-las, mas sua mente catalogou todas elas, até mesmo os membros da guilda. E pensou, a guilda. Haveria uma alternativa para nós. Minha estranheza aceita como algo familiar e de grande valor, com um suprimento garantido da hoje tão necessária especiaria. Mas o estarrecia a ideia de viver no seguir tateando mentalmente pelos futuros possíveis que conduzia as espaçonaves velozes. Contudo, era uma alternativa, e ao deparar com o futuro possível que incluía os membros da guilda, ele reconheceu sua própria estranheza. Minha visão é de outra espécie. Vejo outro tipo de terreno, os caminhos disponíveis. A percepção transmitia tanto confiança quanto alarme. Tantos lugares naquele outro tipo de terreno sumiam de sua vista em curvas e depressões. Tão rápido quanto viera, a sensação lhe escapou, e ele percebeu que a experiência inteira tinha ocupado o espaço de uma pulsação. Contudo, sua própria percepção, revirada e iluminada de uma maneira terrível, olhou à sua volta. A noite ainda cobria a tenda estiladora em seu esconderijo nas rochas. Ainda era possível ouvir o pesar de sua mãe. E ainda era possível sentir a ausência de seu próprio pesar. Aquele lugar vazio, separado de sua mente, que seguia adiante com seu passo inabalável, lidando com dados, avaliando, computando, submetendo respostas à semelhança do que fazia um mentat. E agora ele via que tinha uma quantidade de dados que poucas mentes como a dele chegaram um dia a englobar. Mas isso não tornava o espaço vazio dentro dele mais fácil de suportar. Sentiu que algo tinha de rebentar. Era como se tivessem acionado o mecanismo de uma bomba relógio dentro dele. A coisa seguia fazendo o que tinha de fazer, independentemente do que ele quisesse. Registrava minúsculas diferenças ao redor dele, uma ligeira alteração na umidade, uma fração de decréscimo na temperatura, o progresso de um inseto no teto da tenda estiladora, a aproximação solene do amanhecer no trecho estrelado de céu que ele enxergava pelo lado transparente da tenda. O vazio era insuportável. Saber que o mecanismo tinha sido acionado não fazia a menor diferença. Ele podia olhar para seu próprio passado e ver o início, o treinamento, a definição dos talentos, as expressões sutis das disciplinas sofisticadas, até mesmo a exposição à Bíblia CEO no momento crítico. E, por último, o consumo intenso de especiaria. E podia olhar para a frente, a direção mais aterrorizante, e ver aonde tudo levava. Sou um monstro, ele pensou. Uma aberração. Não, ele disse, e depois, não, não, não. Viu-se esmurrando o chão da tenda.
A parte implacável de si registrou isso como um dado emocional interessante e o computou. Paul! A mãe estava do lado dele, segurando-lhe as mãos, e o rosto dela era uma massa cinzenta a olhar para ele. Paul, qual é o problema? Você, ele disse. Estou aqui, Paul, ela disse. Está tudo bem. O que fez comigo? Ele indagou. Numa explosão de lucidez, ela percebeu uma parte da razão da pergunta e disse: Eu o dei à luz. Foi, segundo o instinto e o conhecimento impalpável que ela possuía, exatamente a resposta correta para acalmá-lo. Ele sentiu que as mãos dela o seguravam. Concentrou-se no contorno indistinto do rosto da mãe. Certos traços genéticos na estrutura facial foram anotados, da nova maneira, por sua mente em fluxo constante. As pistas foram somadas a outros dados e uma resposta definitiva emitida. Solte-me, ele disse. Ela ouviu a dureza na voz dele e obedeceu. Quer me dizer qual é o problema, Paul? Você sabia o que estava fazendo quando me treinou? Ele perguntou. Não há mais sinal da infância em sua voz, ela pensou, e disse. Esperava aquilo que qualquer mãe ou pai esperaria, que você fosse superior, diferente. Diferente? Ela ouviu o rancor no tom de voz dele e disse, Paul, Você não queria um filho, ele disse. Queria um Kwisatz Haderach. Queria um homem Bene Gesserit. O rancor dele a fez recuar. Mas, Paul, por acaso consultou meu pai quanto a isso? Ela falou com ternura, motivada pelo frescor de seu pesar. O que quer que você seja, Paul, é algo que herdou de seu pai tanto quanto de mim. Mas não o treinamento, ele disse. Não as coisas que despertaram o adormecido. Adormecido? Está aqui. Ele levou uma das mãos à cabeça, depois ao peito. Dentro de mim. Não para, não para, não para aí. Paul! Ela ouvira a histeria que margeava a voz dele. Escute, ele disse. Você queria que eu contasse meus sonhos à reverenda madre. Agora você ouvirá no lugar dela. Acabei de ter um sonho, desperto. Sabe por quê? Você precisa se acalmar, ela disse. Se houver... A especiaria, ele disse. Está em tudo por aqui. No ar, no solo, na comida. A especiaria geriátrica. É como a droga da proclamadora da verdade. É um veneno. Ela se impertigou. Ele baixou a voz e repetiu. Um veneno. Tão discreto, tão insidioso, tão irresistível. Só mata quando a pessoa deixa de consumi-lo. Não podemos deixar Arrakis sem levar uma parte de Arrakis conosco. A presença aterradora de sua voz não admitia discussão. Você e a especiaria, Paul disse. A especiaria muda qualquer um que a consuma tanto assim, mas graças a você pude levar a mudança à consciência. Não precisa deixá-la no inconsciente, onde o distúrbio pode ser apagado. Eu a enxergo. Paul, você... Eu a enxergo, ele repetiu. Ela ouviu loucura na voz dele, não soube o que fazer, mas ele voltou a falar e ela ouviu o controle férreo retornar. Estamos presos aqui. Estamos presos aqui, ela concordou. E aceitou as palavras dele como verdadeiras. Nenhuma pressão das Bene Gesserit, nenhum truque ou artifício conseguiria libertá-los completamente de Arrakis. A especiaria era viciante. Seu corpo já tinha percebido isso muito antes de sua mente despertar e encarar o fato. Então aqui viveremos nossas vidas, ela pensou. Neste planeta infernal. O lugar estará preparado para nós, se conseguirmos escapar dos Harkonnen. E não há dúvida quanto ao meu destino. Uma égua reprodutora que preservará uma linhagem importante para o plano das Bene Gesserit. Tenho de lhe contar meu devaneio, meu sonho desperto, Paul disse. Agora havia fúria em sua voz. Para me certificar de que você aceitará o que vou dizer. Primeiro direi que sei que você terá uma filha, minha irmã, aqui em Arrakis. Jessica apoiou as mãos no chão da tenda, encostou-se na parede abaulada de tecido para resfriar uma pontada de medo. Sabia que sua gravidez ainda não era visível. Somente seu próprio treinamento como Bene Gesserit tinha lhe permitido decifrar os primeiros sinais de seu corpo, saber da existência do embrião com apenas algumas semanas de idade.
Apenas para servir, Jessica sussurrou, apegando-se ao lema das Bene Gesserit. Existimos apenas para servir. Encontraremos um lar entre os Freemen, Paul disse, onde sua missionária protetora nos preparou um refúgio. Prepararam um caminho para nós no deserto, Jessica disse consigo mesma. Mas como é que ele sabe sobre a missionária protetora? Descobriu ser cada vez mais difícil dominar seu pânico diante da estranheza assoberbante de Paul. Ele estudou a sombra escura que era sua mãe, enxergando-lhe o medo e cada reação com sua nova percepção como se uma luz ofuscante a delineasse. Uma pontada de compaixão por ela se insinuou nele. As coisas que podem acontecer aqui, nem consigo começar a contá-las a você, ele disse. Não consigo nem sequer contá-las a mim mesmo, apesar de tê-las visto. Essa consciência do futuro parece que não sou capaz de controlá-la. Simplesmente acontece. O futuro imediato, digamos, daqui a um ano, consigo ver uma parte dele. Uma via tão larga quanto nossa avenida central em Kaleida. Outros lugares não consigo ver. Lugares obscuros, como que escondidos atrás de um morro. E mais uma vez ele pensou na superfície de um lenço ao vento. E há ramificações. Fez silêncio quando foi tomado pela lembrança daquela visão. Nenhum sonho presciente, nenhuma experiência em sua vida o tinha preparado para a totalidade com a qual os véus tinham sido rasgados para revelar a nudez do tempo. Recordando a experiência, ele reconheceu seu próprio propósito terrível. A pressão de sua vida se espalhando para fora, feito uma bolha em expansão. O tempo que se recolhia diante da bolha. Jessica encontrou o controle da lucibarra da tenda e a ativou. Uma luz fraca e verde afastou as sombras, aliviando-lhe o medo. Fitou o rosto de Paul, os olhos dele, o olhar que se voltava para dentro. E lembrou onde tinha visto aquele olhar antes, retratado em registros de desastres, nos rostos de crianças que conheceram a fome ou sofreram ferimentos terríveis. Os olhos eram como fossos, a boca uma linha reta, as faces encovadas. É o olhar da terrível conscientização, ela pensou, de alguém obrigado a conhecer a própria mortalidade. Ele, de fato, não era mais uma criança. A importância subjacente às palavras dele começou a se apoderar da mente dela, empurrando todo o resto para o lado. Paul enxergava à frente uma rota de fuga para eles. Há uma maneira de escapar dos Harkonnen, ela disse. Os Harkonnen, ele desdenhou. Esqueça esses seres humanos deturpados. Fitou a mãe, estudando as feições dela à luz da lucibarra. As feições atraíam. Ela disse, não devia chamar as pessoas de ser humanos sem... Não tenha tanta certeza de que sabe a diferença, ele disse. Trazemos nosso passado conosco. E, minha mãe, algo que você não sabe, mas deveria saber. Nós somos Harkonnen. A mente dela fez uma coisa aterradora. Apagou-se, como se precisasse barrar todas as sensações. Mas a voz de Paul seguiu naquele passo implacável, arrastando-a consigo. Quando encontrar um espelho, analise seu rosto. Analise o meu agora. Os traços estão aí para quem quiser ver. Veja minhas mãos, minha ossatura. Se nada disso convencê-la, então acredite no que digo. Trilhei o futuro. Vi um registro. Vi um lugar, tenho todos os dados. Somos Harkonnen. Um ramo renegado da família, ela disse. É isso, não é? Algum primo dos Harkonnen que... Você é filha do próprio barão, ele disse, e viu como ela apertou a boca com as mãos. O barão provou muitos prazeres na juventude e certa vez deixou-se seduzir, mas foi em prol das metas genéticas das Bene Gesserit. Foi uma de vocês. A maneira como ele disse vocês atingiu-a feito bofetada, mas colocou sua mente para funcionar. Não havia como contestar as palavras dele. Tantas pontas soltas de significado no passado dela agora se estendiam e se juntavam. A filha que as Bene Gesserit queriam não era para pôr fim à velha rixa entre os Atreides e os Harkonnen, e sim para fixar um fator genético em suas linhagens. O quê? Procurou em vão uma resposta. Como se enxergasse a mente dela, Paul disse: eles pensaram que seu empenho era para chegar a mim, mas não sou o que elas esperavam e cheguei antes da hora. E elas não sabem disso. Jessica apertou a boca com as mãos. Grande mãe, ele é o Kwisatz Haderach. Sentiu-se exposta e nua diante dele.
percebendo então que ele a via com olhos que deixavam escapar pouca coisa. E isso, ela sabia, era a razão de seu medo. Está pensando que eu sou Kwisatz Haderach, ele disse. Tire isso da cabeça. Sou algo inesperado. Preciso notificar uma das escolas, ela pensou. O catálogo de cruzamentos pode mostrar o que aconteceu. Elas só ficarão sabendo sobre mim quando já for tarde demais, ele disse. Tentando distraí-lo, ela baixou as mãos e perguntou. Encontraremos um lugar entre os Freemen? Os Freemen têm um ditado que eles atribuem a Sad Hulud, o velho pai eternidade, ele disse. Dizem eles, esteja pronto para mostrar gratidão por aquilo que encontrar. E ele pensou, sim, minha mãe, entre os Freemen, você ficará com os olhos azuis e criará um calo em seu nariz adorável por causa do tubo filtrador de seu traje estilador, e terá a minha irmã, Santa Alia da faca. Se você não é o Kwisatz Haderach, Jessica disse, o que? Você não tem como saber, ele disse. Não irá acreditar até ver com os próprios olhos. Ele pensou, sou uma semente. De repente ele viu como era fértil o solo no qual havia caído, e com essa percepção foi tomado por seu propósito terrível, que rastejava pelo vazio interior, ameaçando sufocá-lo de pesar. Ele tinha visto duas grandes ramificações no caminho à frente dele. Numa delas, ele confrontava um barão idoso e malvado e dizia: Olá, avô! Pensar naquela senda e no que jazia ao longo dela o deixava enjoado. A outra senda tinha longos trechos de obscuridade cinzenta, exceto por picos de violência. Ali ele tinha visto uma religião guerreira, um incêndio que se espalhava pelo universo com o estandarte verde e preto dos Atreides tremulando à frente de legiões fanáticas, embriagadas com a aguardente de especiaria. Gurney Halleck e alguns outros homens de seu pai, em número lamentavelmente pequeno, estavam entre eles, todos marcados com o símbolo do gavião encontrado no santuário do crânio de seu pai. Não posso tomar esse caminho, ele murmurou. É o que as bruxas velhas das suas escolas realmente querem. Não entendo você, Paul, disse sua mãe. Ele continuou em silêncio, pensando como a semente que era, pensando com a consciência da raça que ele tinha provado pela primeira vez como um propósito terrível. Descobriu que não conseguia mais odiar as Bene Gesserit, nem o imperador, nem mesmo os Harkonnen. Foram todos enheredados pela necessidade da raça de renovar sua herança dispersa, de cruzar, misturar e infundir suas linhagens no imenso e novo patrimônio genético comum. E a raça só conhecia uma maneira segura de fazer isso, a maneira antiga, a maneira testada e aprovada que atropelava tudo em seu caminho, o jihad. Não posso mesmo tomar esse caminho, ele pensou. Mas ele viu novamente, com os olhos do espírito, o santuário do crânio de seu pai e a violência, em meio à qual tremulava o estandarte verde e preto. Jessica limpou a garganta, preocupada com o silêncio dele. Então, os Freemen nos darão asilo? Ele ergueu os olhos e, sob a iluminação esverdeada da tenda, fitou as feições nobres e endogâmicas do rosto dela. Sim, ele disse. Esse é um dos caminhos. Ele assentiu com a cabeça. Sim, eles irão me chamar de Muad'Dib, aquele que aponta o caminho. Sim, é como irão me chamar. Ele fechou os olhos, pensando. Agora, meu pai, posso lamentar sua morte. E sentiu as lágrimas correrem-lhe pelo rosto.